Você está prestes a entrar em uma zona proibida. Um arquivo secreto onde as verdades que o governo enterrou vêm à tona. Aqui, no Verdades Secretas, não acreditamos em versões oficiais. Não aceitamos balões meteorológicos ou histeria coletiva como resposta. Nós vamos atrás do que realmente aconteceu e do que continua acontecendo enquanto você dorme. Olá, amigos. Eu sou o Coronel Souza e este canal é para os que têm coragem de olhar para o escuro, para os que sabem que lá no fundo não estamos sozinhos e que nem tudo que nos observa tem boas intenções. Hoje, abriremos um dos dossiês mais perturbadores da história militar brasileira. Uma operação real, conduzida pela Força Aérea, que durou meses e foi abortada quando os investigadores chegaram perto demais da verdade. Bem-vindos ao canal Verdades Secretas. Esta é a Operação Prato, baseado em fatos reais. O primeiro sinal. Tudo começou não no Pará, mas no Maranhão. 25 de abril de 1977. 4 homens pegam um barco rumo à Ilha dos Caranguejos, em São Luís. Trabalhadores, pescadores, homens simples que nunca pediram para ver o que viram. A missão era juntar madeira, mas a maré fechou. Eles ficaram presos na ilha até a meia-noite. Por volta das 20 horas, todos dormiam. Às 5 da manhã, um deles acordou. Chamou pelos companheiros. Ninguém respondia. Apolinário, o único ileso, encontrou a cena. Firmino e Aureliano estavam caídos, com queimaduras de 2º grau pelo corpo. Sangue escorria de pequenos orifícios na pele. E José, o 4º homem, estava morto na rede. Sem ferimentos aparentes, mas sem uma gota de sangue no corpo. A polícia investigou. O Instituto Médico Legal atestou morte por hipertensão arterial provocada por choque emocional. Mas os sobreviventes nunca mais se lembraram de nada, nem sob hipnose. Só uma frase escapou antes de desmaiarem no hospital. Viu um fogo. A imprensa local explodiu. Misterioso acontecimento na Ilha dos Caranguejos, estampou o jornal pequeno. E foi esse caso, esse primeiro cadáver deixado pelo céu, que abriu as portas para o terror que viria a seguir. O chupa-chupa. De Ilha dos Caranguejos, o fenômeno migrou, rios acima. Cidade por cidade, em Viseu, no Pará, os pescadores começaram a ver luzes flutuando sobre a água. Não eram vagalumes. Vagalumes não emitem feixes direcionados. Vagalumes não deixam a vítima anêmica na manhã seguinte. Os ribeirinhos deram um nome ao algoz, chupa-chupa. Uma anciã da região, Dona Aurora Fernandes, descreveu o ataque em detalhes. Um disco rotativo sobrevoou sua casa. Emitiu um raio vermelho. Ela sentiu 3 perfurações no peito, como agulhas quentes, e uma fraqueza imediata. Era como se algo estivesse extraindo sua força vital. A médica da região, a psiquiatra Velaide Cecim Carvalho, chegou cética. Depois de atender dezenas de pacientes com queimaduras de radiação e anemia aguda, mudou de ideia. Ela viu 2 mulheres morrerem, exaustas, pálidas, com marcas no corpo que ela mesma descreveu como 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele. O prefeito de Colares, José Ildone Favacho Sueiro, abandonou a cidade com a família, sem dormir, sem saber o que fazer. A população organizava vigílias noturnas, acendia fogueiras, batia latas, qualquer coisa para espantar as luzes que desciam todas as noites. Foi quando o governo federal decidiu agir e criou algo inédito na história militar brasileira: a Operação. A Força Aérea Brasileira montou uma força-tarefa. Chamaram de Operação Prato. O comando estratégico era do brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira. O tático do coronel Camilo Ferraz. Mas quem colocaram no chão, na lama, no escuro, na linha de frente, foi o capitão Uirangê Bolívar Soares Nogueira, de Holanda Lima. Ele comandava o Paraçar, um esquadrão de elite de busca e salvamento. Levou seus melhores homens. Eles chegaram a Colares em outubro de 1977. Munidos de binóculos, câmeras fotográficas, filmadoras Super 8 e, claro, ordens para atirar se necessário. A missão duraria 2 meses, dividida em 2 fases.
Entre 20 de outubro e 11 de novembro de 1967, a primeira. Entre 25 de novembro e 5 de dezembro, a segunda. Eles entrevistaram centenas de vítimas. Registraram queimaduras, lesões, relatos. E à noite, eles viram. O sargento Flávio Costa, que redigiu os relatórios, testemunhou os objetos. Em um dos registros oficiais, consta objeto em forma de bola de futebol americano, grande e pontuda, com aproximadamente 100 metros de comprimento. Era 5 de dezembro de 1977. O capitão Rolanda e o sargento Costa estavam a 70 metros de distância do objeto, no rio Guajará-Mirim. Ele voava baixo, sem som, com uma luz azul intensa, mas que, segundo Holanda, poderia ser olhada diretamente sem que ardessem as vistas. Eles fotografaram, filmaram, tinham a prova. Então, o brigadeiro Protásio os chamou para uma reunião. O silenciamento. O capitão Holanda entrou na sala do comandante animado. Tinha o que mostrar. Pela primeira vez, um militar brasileiro havia registrado oficialmente um OVNI. Grande, sólido, inteligente. A resposta do brigadeiro foi imediata: suspender a operação, não investigar mais, não divulgar, arquivar. Por quê? Ufólogos especulam até hoje. Mas o ex-oficial do Pentágono, Luiz Elizondo, deu uma pista em entrevista recente à CNN. Ele disse: o Brasil tem uma razão muito prática para manter esse tópico em silêncio por tanto tempo. Durante a Guerra Fria, qualquer tecnologia desconhecida poderia ser interpretada como norte-americana ou soviética. O Brasil não queria comprometer suas relações internacionais. Ou seja, não importava se eram ETs. Importava não irritar os Estados Unidos nem a União Soviética. O medo não era dos discos voadores, era da geopolítica. Os arquivos foram lacrados. Os militares voltaram para Belém. E a população de Colares foi abandonada ao terror. Mas o capitão Rolanda nunca esqueceu. A entrevista e a morte. Passaram-se 20 anos. Em 1997, o Irangê Holanda já era coronel reformado. Morava em Cabo Frio, até que um telefonema mudou tudo. Ele ligou para Ademar José Gevaerd, editor da revista UFO. Quero contar tudo. Gevaerd e seu coeditor, Marco Antônio Petit, viajaram na hora. Passaram horas com Holanda. Ele falou dos objetos, falou das filmagens, 16 horas de material. Falou das fotografias, mais de 500, e revelou algo que até então ninguém sabia. Havia um relatório de 2.000 páginas. Ele descreveu o medo. Disse que, em alguns momentos, sentiu que seria abduzido e declarou categoricamente que acreditava ser extraterrestre. A entrevista foi publicada. Causou rebuliço. E 3 meses depois, o Irangê Holanda foi encontrado morto, enforcado, com o cinto do próprio roupão, em seu quarto. Oficialmente, suicídio. Amigos e familiares contestaram. Gevaerd, que o conhecia bem, disse ele já havia tentado o suicídio antes. Mas outros apontam para algo mais sombrio. Holanda era o único que sabia onde estava o material original. As fitas, os negativos, os laudos médicos. Com sua morte, o paradeiro desse acervo se perdeu. E até hoje a aeronáutica afirma: todo o material disponível já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. Mas os ufólogos riem. 6 relatórios, 6, de uma operação de 4 meses que produziu 2.000 páginas. Onde está o resto? Casos atuais. 27 de março de 2022, Zona Norte de São Paulo. Vigilante volta do trabalho. Vê um cilindro escuro a 3 metros de altura, sem som. Tenta fugir. Seu corpo sobe 30 centímetros do chão. Vibração nos dentes. Pressão no peito. Cai depois de 5 segundos. O objeto some. Ele fica 6 dias sem fechar o olho direito. A sola do sapato, derretida. O boletim de ocorrência, riscado a caneta. Ceará 2024. Junho de 2024. Sobral, Ceará. Um rádio amador capta um sinal em loop. Voz metálica. Português arcaico. Diz: não desçam. Eles não são nossos irmãos. Eles só observam para coletar medo. O Observatório Astronômico da cidade recebe o arquivo. No dia seguinte, o arquivo some. O funcionário que o recebeu é transferido para Brasília. Eu tenho essa gravação. Não é tempestade solar.
Pará, 2025. Setembro de 2025. Santarém, Pará, a 80 quilômetros de Colares. 4 noites de apagões. Geradores ligam sozinhos à meia-noite. Bolas de fogo verde entram e saem do rio. Um celular registra um objeto que se divide em 3 e dispara um feixe de luz preta. Atinge uma árvore. Na manhã seguinte, a árvore está seca, cinzenta, morta. O piloto do helicóptero do Exército que sobrevoou a área pede baixa médica por estresse pós-traumático. Florianópolis, 2026. Janeiro de 2026. Canasvieiras, Florianópolis. Um bebê de 3 meses acorda todas as noites às 3h17. Olhos abertos. Fixos no teto. A câmera do berço mostra uma sombra de braços longos demais. Na 8ª noite, a sombra toca o rosto do bebê. A criança acorda com uma queimadura em formato de anel na bochecha. A família se muda. O mãe me disse, ele ainda acorda às 13h17. Conclusão, o que fica de Colares? Colares não foi um evento isolado. Não foi histeria coletiva. Não foram vagalumes. Foi um alerta, um aviso de que algo no céu nos observa e não pede permissão. O governo enterrou a Operação Prato. Os militares foram silenciados. As testemunhas morreram ou enlouqueceram, mas o fenômeno nunca parou. Ele apenas mudou de endereço. Hoje, as luzes não estão só no Pará. Estão em São Paulo, no Ceará, em Florianópolis, dentro dos quartos, ao lado dos berços. E quando você menos esperar, estarão olhando de volta. O arquivo secreto não está nos porões da aeronáutica. Está na sua memória, no arrepio que você sentiu agora, na vontade de olhar para cima e no medo de realmente ver algo. A verdade não foi revelada, mas uma coisa é certa, eles continuam aqui. E a Operação Prato nunca terminou. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem para ouvir o que poucos querem encarar. Então faça parte disso. Inscreva-se no canal Verdades Secretas. Ative o sininho e deixe seu like. Assim, o algoritmo não enterra a verdade como enterraram os arquivos de Colares. E me conta nos comentários, você já viu algo no céu que não conseguiu explicar? Ou prefere continuar olhando para o chão? Até a próxima noite. Se você ainda conseguir olhar para cima.